Shalom, meus amigos, que Deus abençoe abundantemente. Daqui, Apóstolo Simão. Para nós é uma grande alegria, um prazer estar aqui para poder compartilhar a palavra de Deus com vocês. Bem-vindo ao AP Simão Bungen Podcast, um tempo de revelação, de compartilhar a palavra de Deus, de poder, de autoridade para as nossas vidas. E no dia de hoje, o amado Espírito Santo, ele nos inspirou a falarmos sobre a origem do horóscopo. Hoje em dia, até cristãos, a gente vê, eu sou de Gêmeo, eu sou de Capricórnio, eu sou de Balança, etc, e etc. Mas vamos saber, então, qual é a origem do horóscopo e qual é a influência que ela tem na vida de um cristão. Um cristão deve basear a sua vida no horóscopo, sim ou não? Acordar de manhã, ir lá e, vou ver hoje como é que vai ser o meu dia, o que vai acontecer comigo, será que eu vou ter sorte no amor, vou ter sorte nos negócios? A gente vai ver isso a partir de agora. E para começar como bom cristão, a gente vai orar. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco na Tua palavra, regenera as nossas almas, transforma as nossas mentes através da unção da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Queridos, queremos falar sobre o horóscopo. E para falarmos do horóscopo, a gente precisa falar primeiramente sobre a astrologia. A astrologia, ela é diferente da astronomia. A astronomia, ela é uma ciência natural que estuda os corpos celestes e os fenômenos do universo. Então, se uma pessoa quer estudar os planetas, quer estudar o universo, ela vai estudar astronomia, que é uma ciência natural. Porém, o horóscopo a gente encontra dentro da astrologia. A astrologia é a prática da adivinhação relacionada à posição dos astros, não é? Em relação à humanidade. Então, a astrologia foi uma ciência, hoje em dia não é considerado mais uma ciência, mas antigamente foi sim uma ciência que estudava a posição dos astros. E a partir da posição dos astros, eles poderiam identificar como seria a vida desse homem. A partir do estudo da hora que ele nasceu, do dia da semana que ele nasceu, do mês que ele nasceu, do lugar onde ele nasceu, as pessoas poderiam saber como vai ser o futuro dessa pessoa, quais são as tendências profissionais dessa pessoa. Por exemplo, havia duas grandes maneiras de saber o futuro de alguém no passado. A primeira é através da herança genética e através da astrologia. Na verdade, se a gente for tratar sobre libertação, a gente teria que tratar a libertação parental e a libertação zodiacal ou astrológica. Porque a astrologia, ela tem uma influência sobre a vida dos homens. A Bíblia diz no livro de Jó, capítulo de número 38, no versículo de número 33. Conheces a lei do universo ou podes determinar a sua influência sobre a terra? Se você ler no versículo 31, Deus pergunta para Jó se ele poderia amarrar as maravilhosas constelações, que é o que a gente está falando hoje, as estrelas, a Pleiade, soltar os laços de Orião, etc, e etc. Então, a Bíblia nos mostra que a astrologia, os astros, as constelações, elas têm uma influência sobre a vida dos homens aqui na Terra. Ela assume uma ação, ou seja, de corpos celestes sobre objetos animados e inanimados que afetam a humanidade. A astrologia, ela afeta a humanidade. E a gente vai entender isso a partir de hoje. Existem vários tipos de astrologia, astrologia chinesa, astrologia védica, astrologia ocidental. Cada civilização teve o seu panteão zodiacal. Até os próprios judeus têm o seu panteão. Você vê Deus chamando Judá de leão, chamando o outro de um animal, do outro, etc, etc. Então você vê que todas as civilizações elas acreditavam que existia um panteão. E no nosso sistema solar também existe um zodíaco, que a gente vai aprender hoje. Existem mais de 80 constelações. E dentro do nosso sistema solar existem 12 constelações, que são 12 compartimentos, ok? Que
norteiam, influenciam a vida dos seres humanos aqui na Terra. Conforme eu estava dizendo há pouco tempo para vocês, que cada civilização teve um zodíaco, não é, que influenciava aquela civilização. Desde o tempo de Enoque, haviam pessoas que estudaram astrologia. Desde o tempo dos babilônicos, haviam pessoas que estudavam astrologia. Desde a época dos sumérios, dos caldeus, ok? Havia os astrolatas. Astrolatas é diferente de idólatra. Idólatra é aquele que adora ídolos. Astrolatas são aquelas pessoas que adoravam os astros, eram adeptos, eram astrolatas, pessoas que adoravam os astros, ok? Os povos antigos, eles construíram cidades debaixo da influência dos astros. Os povos antigos, eles construíram coisas, monumentos, construíram, a gente vê, por exemplo, a questão de Nova York, que tem a Estátua da Liberdade, a Torre Eiffel de França, tudo isso tem uma certa influência dos astros. E se Deus permitir, a gente vai entender sobre isso hoje. Você vai ver que isso era tão forte que na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 14, no versículo 11, a Bíblia diz que diante do que Paulo realizara, a multidão começou a gritar: os deuses desceram até nós em forma de seres humanos. Assim, a Barnabé deram o nome de Zeus e a Paulo chamaram de Hermes. Como é que eu diria? Em outra versão está a um chamando de Júpiter e a outro chamando de Mercúrio. Então você vê que essas civilizações antigas, a sua vida era baseada nos astros. Até os dias da semana, por exemplo, você vai aqui nos nossos irmãos hispânicos, a palavra segunda-feira para eles é o nome de um astro. Ok? É a luna, segunda-feira. Ou seja, segunda-feira foi dedicada à lua. Terça-feira foi dedicada a Marte, ok? Marte, o deus da guerra. Na verdade, os romanos só saíam para batalhar na terça-feira. Marte é esse planeta, não é? Da guerra, do sangue. Quarta-feira era Mercúrio. Quinta-feira, Júpiter. Sexta-feira, Vênus. Por isso que você vai ver que o final de semana começa na sexta. Vênus, que é a deusa, não é, da sexualidade, do sexo. E você vê sexta-feira pessoas bebendo, indo para balada, se prostituindo, fazendo sexo de uma maneira desordenada. Porque não é apenas um hábito, mas é uma influência que aquele dia tem. Porque esse dia foi dedicado a um deus, a uma deusa. Sábado foi dedicado a Saturno. Domingo foi dedicado ao deus Sol. Se você vê em inglês domingo, a palavra domingo é Sunday, dia do sol. Então você vê que as civilizações antigas, tudo foi baseado em astros. Eles construíram suas vidas debaixo de astros. Mesmo os planetas têm nome de deuses. Você vai ver Marte, que eu acabei de falar, Júpiter, Vênus, etc, etc. Essas pessoas adoravam os astros. E a gente vai ver isso a partir de agora. Eu vou ensinar isso para vocês. E dentro do nosso sistema solar, existe, então, 12 constelações. Constelação em conjuntos de várias estrelas que se juntam fazendo uma constelação. Existem a constelação, de Áries, de Touro, de Gêmeo, de Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, etc, etc. Mas de onde é que vem isso? Eu vou mostrar isso para vocês a partir de agora. E para você entender isso, você precisa entender como é que os céus estão organizados. A Bíblia diz que os céus dos céus pertencem ao Senhor nosso Deus. A Bíblia diz que no princípio Deus criou os céus e a terra, no plural. Existem vários céus. O primeiro céu que existe é o céu atmosférico, que é o céu da chuva, que cai a chuva, é o céu das nuvens, onde os pássaros passam, onde os aviões passam. Mas por cima desse céu atmosférico existe o céu astral. Nesse céu astral nós encontramos duas divisões, que é o céu sideral e o céu galáctico. E por cima deste céu, a gente encontra o céu superior. Ou seja, existe o céu superior e o céu inferior. O céu inferior é o céu astral e debaixo o céu atmosférico. Mas entre o céu galáctico ou o céu astral, colocando dentro disso, e o céu superior, que é aonde Deus está, existe o céu zodiacal.
E a Bíblia nos mostra que quando Satanás foi precipitado dos céus para a terra, ele desceu e colocou o seu quartel-general no céu inferior. Por isso é que a Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra os espíritos nas regiões celestiais. Nas regiões celestiais. Então existe o céu zodiacal, que é essa fronteira entre o céu superior onde Deus está e o céu inferior aonde os homens estão. E Satanás desceu nesse lugar e colocou o seu quartel-general. A gente precisa entender que o céu domina sobre a terra e Satanás desceu até o céu inferior e instaurou naquele lugar o seu quartel-general. E muito mais perigoso do que isso, Satanás instaurou o culto aos astros. Vou mostrar isso para vocês. Deuteronômio capítulo 4, versículo 19. Diz assim: tudo isso para que não levantes os teus olhos em direção ao céu para observar o sol, a lua e as estrelas e todos esses demais corpos celestes. Deus disse: não se deixe seduzir por esses astros para adorá-lo e servi-los, porquanto são apenas coisas que o eterno Deus distribuiu entre todos os povos que vivem debaixo do céu. Deus está nos mostrando e fala: não levanta os teus olhos para adorar as estrelas. Mas, queridos, a gente tem que entender que por detrás dessas constelações existem espíritos. Satanás desceu e sentou no céu inferior e colocou seu quartel-general naquele lugar e ele influencia a terra a partir dessas estrelas. Os nossos antepassados, os povos antigos, eles adoravam essas entidades, esses espíritos que estavam por detrás desses elementos. Olha o que a Bíblia está dizendo nos Salmos da proteção. Deus disse que o sol não te molestará, nem a lua te fará mal. Por que Deus disse que o sol vai te molestar ou a lua vai te fazer mal? Deus sabe que por detrás do sol existe uma entidade que recebe adoração. Por isso é que os americanos chamaram o domingo de dia do sol, adoração ao sol. Mas não é apenas o sol. Por detrás do sol existe uma entidade. Por detrás da lua existe uma entidade. Por detrás das constelações, das estrelas, existe uma entidade. E Deus disse: você não pode adorá-las. Então, todo mundo que pratica o horóscopo, que vai ler o horóscopo para saber como vai ser o seu dia, é uma pessoa que está praticando a adivinhação. E isso é abominável a Deus. Agora, deixa eu ensinar isso para você. Quando Satanás desceu, ele colocou um quartel-general. E esse quartel-general tem 12 compartimentos, ou tem 12 casas, ok? E essas 12 casas dominam sobre cada mês. Você vai ver um mês é dominado por uma constelação, Gêmeo. O outro mês é dominado por uma constelação, Capricórnio, etc, etc. 12 meses dominado por uma constelação. Mas por detrás dessa constelação existem espíritos. E eu vou mostrar isso para você. Dentro de cada constelação existem também 12 compartimentos. Dentro das 12 constelações, cada uma individualmente, existem também 12 compartimentos que representam as 24 horas do dia. Então você vê que existia duas maneiras de se saber o futuro no antigo tempo. As pessoas das civilizações antigas, quando eles queriam conhecer o futuro de alguém, era através primeiramente da herança genética. Eles faziam a leitura das mãos, pegavam a tua mão e vão fazer a leitura das mãos para poder compreender como vai ser o teu futuro a partir da tua genética, dos teus códigos genéticos, através da tua linhagem parental. A segunda forma de saber o futuro era através do estudo dos astros, ok? E esses 12 compartimentos nós chamamos de zodíaco. O que é zodíaco? Zodíaco está dividido em duas palavras. Zoe, que significa vida, diakos, que significa seres. Então, zodíaco significa seres vivos ou animais vivos. Os antigos, eles adoravam as estrelas e eles representavam essas estrelas por animais. Você vai ver, por exemplo, Capricórnio, na verdade é uma estrela, mas que é representado por um animal. E a palavra zodíaco significa animais vivos.
E por detrás dessas estrelas, dessas constelações, existem espíritos que trabalham para poder influenciar até a vida aqui na Terra. O destino dos homens dependia do zodíaco e da sua herança parental. O zodíaco, ele tem a forma de uma serpente que engoliu a sua cauda. Ele é redondo, ele está em volta da Terra. Ninguém pode vir para a Terra sem receber um selo zodiacal. Nasceu, o meu engenheiro que está aqui. Você nasceu em que mês, meu irmão? O Alisson, você nasceu em que mês? Dezembro. Eu nasci em maio. Então, nasceu em maio, Gêmeo. Quem falou isso? Quem organizou isso? Queridos, os antigos, todo mundo que nascia no mês recebia um símbolo zodiacal. E esse símbolo zodiacal determinava a vida dessa pessoa na Terra. Como é que a vida dessa pessoa seria? Os estudiosos, os judeus, dizem para nós que Deus levou Abraão para fora da sua tenda, no livro de Gênesis capítulo 15, para olhar para as estrelas. Por quê? Porque quando Abraão olhava para as estrelas, porque naquela época as pessoas estudavam astrologia. Quando Abraão via para as estrelas diziam que ele não podia ter filhos. E Deus levou ele para fora da sua tenda e disse, olha para as estrelas dos céus. E Deus levou ele acima das estrelas e disse, assim será a tua descendência. Então, espiritualmente, nós somos representados por estrelas. Porque Deus representou a descendência dos filhos desse homem como estrelas. Então, você é representado por uma estrela. No próximo podcast, se Deus permitir, vou falar sobre as 12 características que uma estrela tem quando a pessoa nasce na Terra. Escuta o que eu estou falando para você, que isso é muito importante. Abraão foi levado para fora. Deus levou ele acima das estrelas. E Deus fez a promessa de um filho, para mostrar para ele que ele não dependia da astrologia, ele não dependia da adivinhação, ele não dependia dos astros, ele dependia do nosso Deus. Aleluia, glória a Deus. Não somente esse homem, mas os magos olhavam para a estrela para ver a rotação das estrelas, não é? Para poder conhecer o futuro. A Bíblia diz que foram os magos que viram a estrela de Jesus. Então, espiritualmente, nós somos representados por estrela. Por isso, essas pessoas estudavam astrologia, vão pegar a data que você nasceu, o dia que você nasceu, a hora que você nasceu, o mês que você nasceu, o lugar que você nasceu, para poder conhecer o teu futuro. E quando os magos começaram a olhar para a estrela Alisson, eles viram algo diferente. Eles viram uma estrela que era diferente de todas as estrelas. E a Bíblia diz que esses magos, vou trazer para os nossos dias de hoje, feiticeiros. Esses magos seguiram essa estrela para ver quem era essa estrela. Essa estrela era Jesus. E a história nos mostra que a estrela de Jesus dividiu o mundo em dois tempos. Dividiu o mundo em duas partes. Depois que Jesus nasceu, os feiticeiros astrólogos, eles acreditam e eles escreveram isso e eles entenderam que o tempo se dividiu em um tempo antes de Cristo e depois de Cristo. Jesus dividiu o tempo no meio, dividiu o tempo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo, porque a estrela de Jesus foi uma estrela que jamais tinha nascido sobre essa terra e dividiu o tempo. Jesus, quando ele nasceu na terra, ele não recebeu nenhum símbolo zodiacal, ele abriu o zodíaco no meio, ele feriu a cabeça de zodíaco e fez o seu caminho para a terra sem receber um símbolo zodiacal. Jesus não foi dominado pelo zodíaco, porque o zodíaco representava também os tempos e as estações, e Jesus não foi dominado pelo tempo. Jesus não foi dominado pelas estações. Jesus dividiu o tempo em duas partes, antes de Cristo e depois de Cristo. Quando Jesus veio, um novo tempo se ignora. Quando Jesus veio, um novo tempo começa. Uma nova história começa. Glória a Deus. Cristo na terra não foi guiado pelas constelações. Cristo feriu a cabeça do zodíaco e ele disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Glória a Deus. Aquele que nasce em Deus controla o tempo. Olha o que a Bíblia está dizendo. A Bíblia fala sobre Josué. Josué parou o tempo. Josué não foi dominado por zodíaco. Não foi dominado pelo tempo.
Ele parou o tempo. A Bíblia diz que o sol parou até que o povo lutou naquele dia. A outra pessoa que parou o tempo, a Bíblia diz foi Acais, não é? Que pediu um sinal. A Bíblia diz que a sombra do sol, né? A Bíblia fala sobre o relógio de Acais, fala-se Acais ou Acasias, não lembro muito bem, eu falo muito francês e inglês, leio muito a Bíblia, perdão, em francês. A Bíblia diz que, mostra para nós que o relógio voltou 10 graus. E se a sombra do sol retrocedeu 10 graus, significa que naquele dia Deus acrescentou 39 minutos e 50 segundos naquele dia. Ele inverteu o sentido da rotação, fazendo com que o planeta inteiro reduzisse 10 graus. Paralisou o tempo. E quando Jesus nasceu, quando Jesus veio para a Terra, Jesus não foi dominado pelo zodíaco. Jesus não foi dominado pelo tempo. Muito pelo contrário, Jesus dominou o tempo. Queridos, quero falar algo para você muito importante. Cuidado. Ah, não, eu vou ler o horóscopo. Ah, não, eu vou ver hoje como é que o meu dia vai ser. Todas essas coisas são verdade? São. Funciona? Funciona. Porque Deus está proibindo para não olhar para lá. Deus sabe o que, é que tem lá. Mas é adivinhação. E um filho de Deus, um cristão, não pode guiar sua vida através do horóscopo. Pessoas que são guiadas pelo horóscopo são pessoas que têm a vida limitada pelo tempo. E quando Jesus vem, Jesus não é dominado pelo tempo. Jesus é Senhor do tempo. A Bíblia diz que quando Jesus viu aquela figueira que não florescia, Jesus viu a figueira de longe e teve fome. Quando ele se aproximou junto daquela figueira, ele viu que não tinha nada. A Bíblia diz que Jesus amaldiçoou aquela figueira. Porque Jesus se lembrou que no dia que aquela figueira foi feita, ela produzia em todo o tempo. Mas por causa do fruto do pecado, ela parou de produzir. E Jesus amaldiçoou aquilo. Porque Jesus é o Senhor do tempo. O que eu amo é que alguns apóstolos que estavam com Jesus disseram que no período da tarde, quando eles voltaram, a árvore tinha secado. Existe alguém que diz que no dia seguinte a árvore tinha secado. Mas João, que era profeta, disse que quando Jesus amaldiçoou aquela árvore, no mesmo instante a árvore secou. Porque aquilo que vai acontecer no mundo físico acontece primeiro no mundo espiritual. Aquilo que você está esperando receber de Deus já existe no mundo espiritual. Já está estabelecido. E Jesus não foi dominado pelo tempo. Jesus não foi dominado pelas constelações. Jesus foi Senhor do tempo. Jesus andou por cima das águas. Isso é lindo demais. Jesus desafiou, não é? Todas as leis da ciência, da física, da química, etc. Jesus não foi dominado e ele nos chama para a gente ser o Senhor do tempo. Ele nos chama para sermos como os filhos de Isacar, que tem a ciência do tempo, que estudam o tempo, que compreendem o tempo. Um filho de Deus não pode ser guiado pelo horóscopo, porque por detrás desses horóscopos existem influência de demônios. Satanás colocou seu quartel-general nesse lugar e tem recebido adoração, tem recebido louvores através dessas constelações. Existem pessoas que adoram Deus Sol. Existem pessoas que adoram a Lua, adoram Vênus, adoram Júpiter, adoram Marte. Então você vê que todo mundo é espiritual. Olha o que a Bíblia está dizendo, é lindo demais. No livro de Salmos 91, a Bíblia diz: não temerás o terror sorrateiro que acampa durante a noite, nem flecha que devasta o meu dia. Deus sabe que durante o meio-dia existem frequências que são liberadas desses astros que assolam a vida das pessoas. A maioria das desgraças que acontece ao meio-dia. Você sabia disso? A maioria das desgraças acontece ao meio-dia e acontece de noite. Porque existem influências. O dia da semana que você nasceu tem uma influência. O mês que você nasceu tem uma influência. Por isso você vai ter que participar na nossa imersão profética de cura e libertação. No próximo sábado, no dia 19 de outubro, a partir das 16 horas. Nós vamos tratar sobre libertação zodiacal e libertação parental, herança familiar. Quando você quer tratar de libertação, você tem que quebrar a herança maldita e você tem que quebrar a influência do dia que você nasceu. A influência
do mês que você nasceu, porque existe uma influência. E Jesus não foi dominado por essa influência. Por isso é que Jesus, quando olha para aqueles homens daquela época, chama eles de raça de víboras. Porque zodíaco tem a imagem dessa serpente que engoliu a sua cauda. E Jesus entende que todos nós que nascíamos antes dele, nascíamos debaixo da influência de zodíaco. Todos os homens que nasciam antes de Cristo, nasciam debaixo da influência de zodíaco. Nasceu em maio, é gêmeo. Nasceu naquele mês, é isso. Eu nem conheço todos os meses, só estou lembrando de gêmeos, porque eu sei que é o mês que eu nasci. Os outros eu nem sei, porque eu não estudo sobre isso, nem quero saber sobre isso. Isso não influencia a minha vida. Está entendendo? Eu sou influenciado pelos céus, eu sou influenciado pelo calendário de Deus. Jesus sabia que todos os homens que nasciam naquela época nasciam debaixo da influência de zodíaco. Por isso ele disse raça de víboras, porque eram víboras. E quando Jesus Cristo veio, o que ele faz? Ele propõe um novo nascimento. Aleluia. Ele disse, você não quer ser dominado pelo zodíaco, não quer ser dominado pelo tempo, pelas estações desse mundo, não quer ser dominado. Então você tem que nascer de novo da água e do Espírito. Glória a Deus. Por isso Jesus propõe um novo nascimento. Porque todos nós estávamos debaixo dessa influência de zodíaco, debaixo dessa influência desses demônios, dessas constelações, que na verdade não são estrelas, mas por detrás delas existem demônios. Eu vou mostrar isso para você. A Bíblia diz no livro de Jó, no capítulo 38 mesmo, se você ler a partir do versículo 5 até o versículo 10, a Bíblia traz uma revelação muito forte. Deus pergunta assim para Jó, aonde você estava quando as estrelas da alva alegremente cantavam? E os anjos de Deus rejubilavam quando eu colocava, não é, os fundamentos da terra. Os anjos estavam lá quando Deus criou o mundo. As estrelas estavam lá quando Deus criou o mundo. Você precisa saber que Deus não criou coisas. Deus criou seres. Eu acabei de ler para vocês isso a partir no livro de Deuteronômio, capítulo 4. A lua é um ser, tem vida. O sol tem vida. As estrelas têm vida. A terra tem vida. Apóstolo, me prova que a terra tem vida. Ok. Se você semear na terra, o que acontece? A terra vai te devolver o que você semeia. Porque a vida, o sol, a terra, tem vida. A Bíblia fala sobre os gemidos da natureza, a natureza gemendo. Ok? Você sabe que tem pessoas que se comunicam com árvores, pessoas que se comunicam com animais? Ah, apóstolo, isso não existe. Então, como é que na Bíblia a mula de Balaão falou? Os animais podem se comunicar. Porque quando Deus criou o homem podia falar com os animais. O homem podia se comunicar com a natureza. E hoje tem bruxos e feiticeiros que se comunicam com árvores, que usam sangue verde, que é o sangue das plantas, para fazer sacrifício. Existem 3 tipos de sangue. Sangue branco, que é o esperma do homem, sangue vermelho, que corre nas tuas veias, e o sangue verde, que é das plantas. Existem feiticeiros e bruxos que são especialistas em fazer poções que só usam plantas. Só usam a natureza. Está entendendo o que eu estou falando? A Bíblia diz no livro do Antigo Testamento que as árvores se reuniram. Houve uma reunião das árvores para escolher um líder. A Bíblia está falando isso. Tudo que existe aqui no mundo físico existe no mundo espiritual. Assim na terra como no céu. Os animais que existem aqui existem no céu. E esses animais no céu não são animais, são espíritos. São espíritos. Você vê querubins que aparecem na forma de vaca. Ou boi, na forma de águia, de leão e na forma de homens. Por que na forma dos homens? Porque antes dos homens terem a forma dos homens, no céu, alguns anjos tiveram a forma humanoide. Os querubins, alguns têm formas humanas. Assim na terra como é no céu. O que existe no céu, existe na terra. Moisés construiu o tabernáculo de Moisés segundo o modelo que ele viu no céu. No céu existe um tabernáculo celeste. Então, existem animais que são espirituais. E quando o homem foi criado, o homem podia falar com os animais. Não havia tempo para as coisas florescerem. O homem chegava na árvore, colocava as mãos e a árvore dava o fruto. Não precisava de inverno, não precisava de primavera, não precisava de nada. Tudo fluía. Nada era dominado pelo tempo. O homem era senhor do tempo. Quando o homem peca, agora o homem é dominado por quê? Pelo zodíaco.
Zodíaco agora é que dita as horas, 24 horas, dias da semana, os meses, é que controla a vida das pessoas, que limita a vida das pessoas. Mas quando Jesus vem, disse: vocês precisam nascer de novo para não serem dominados pelo zodíaco. Aleluia. E ele diz: vocês têm que nascer de novo. E Jesus se apresenta como o Senhor do zodíaco. Ele domina sobre todas essas coisas. Queridos, não acredite nessas coisas. São falácias do diabo. Acordei de manhã, fui lá ver como é que vai ser o meu dia. Hoje o teu dia, a previsão é que você vai ter um bom negócio, a previsão é que vai acontecer algo bom para você. Ou o amor não está muito longe de você. Hoje, passando por uma esquina, você pode encontrar o teu Ricardão. Apóstolo, é mentira o que o horóscopo fala? Não, é adivinhação. O diabo, ele não conhece o futuro, mas ele pode adivinhar. Ok? É uma adivinhação. Tudo que um feiticeiro faz ou uma cartomante faz são possibilidades. Existem futuros alternativos que podem ser mudados. Tem coisas que Deus falou na Bíblia e que Deus mudou. Apóstolo, me prova. Deus falou para Isaías profetizar para Ezequias que ele ia morrer. Ezequias foi, orou e pediu a Deus, e Deus aumentou 15 anos de vida para ele. Você está entendendo o que eu estou falando? Significa que existem futuros alternativos. E o que esses espíritos fazem, esses zodíacos fazem, tudo isso que eles fazem é tudo possibilidades. A cartomante que vai pegar e vai lá ler é uma possibilidade. É uma possibilidade que ela está fazendo. Ela está, aliás, a palavra diz tudo, é uma prática de adivinhar. Porque quem conhece o futuro é Deus. Jeremias, capítulo de número 29, verso 11. Eu bem sei os planos que tenho para vós. Planos de paz, para vos dar um futuro e uma esperança. Você conhece o teu passado, você conhece o teu presente, mas o bom de Deus é que Ele conhece o teu passado. Ele tem o teu presente nas mãos e Ele é Senhor do teu futuro. O teu futuro não depende do horóscopo, o teu futuro depende de Deus. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Acordou de manhã, ore. Fala: Senhor, o Senhor é meu pastor, quero ouvir a tua voz hoje. Ele vai falar com você. Se calhar, ele vai falar com você em sonho. Se calhar, ele vai falar com você através de uma visão, para aqueles que têm o dom. Se calhar, ele pode falar com você através de uma convicção interior. Você já acordou aquele dia, algo te fala: não sai hoje, não sai. É a voz do Espírito Santo. Você sente algo forte dentro de você. Eu preciso fazer aquilo. De onde é que vem essa convicção? Que é maior que você, vem do amado Espírito Santo. Porque se você é ovelha de Jesus, ele disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A Bíblia diz: ouvirás uma voz atrás de ti que te dirá: esse é o caminho que tu deves seguir. Ouvir a voz de Deus não é um apanágio de certos privilegiados. Ouvir a voz de Deus não está reservado apenas para profetas. Ouvir a voz de Deus está reservado para ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Se você é ovelha de Cristo, você tem direito a ouvir a voz do Senhor. A Bíblia diz: o Senhor me desperta todas as manhãs. Ele me desperta como um discípulo. E Ele sela a sua instrução nos meus ouvidos, para que eu tenha uma boca erudita, para saber falar as palavras certas ao abatido de coração. A Bíblia declara: ouvirás uma voz atrás de ti, que te dirá: esse é o caminho que tu deves seguir. Meus irmãos, o horóscopo é adivinhação. E por detrás dela, Satanás tem recebido adoração até de cristãos que acreditam nisso. A única voz que você precisa ouvir é a voz de Cristo, é a voz do Espírito Santo. Que Deus te abençoe abundantemente e nos vemos no nosso próximo programa. Não esqueça, se inscreva na nossa imersão profética. Vai ser no próximo sábado, a partir da quarta-feira já não teremos mais inscrições. Quarta-feira, dia 16, inscrições fechadas. Faça a tua inscrição, entre em contato conosco aqui no nosso Instagram, mande mensagem para nós, tá bom? Nas nossas redes sociais, se inscreva.
E Deus vai te abençoar. Deus me deu uma palavra que eu vou falar sobre a espiritualidade dos pensamentos, das emoções e da vontade. E depois vamos falar sobre libertação parental e zodiacal. E Deus vai agir poderosamente. Venha, porque nós vamos quebrar a influência de zodíaco sobre a tua vida. Vamos quebrar a influência do dia que você nasceu, porque isso existe, isso é verdadeiro. Que Deus te abençoe e te vejo no nosso próximo programa. Tchau, tchau.